É, finalmente fiz meus 20 anos. E com isso eu só consigo lembrar dos meus pais falando que essa era a melhor idade da vida deles. Que eles dariam tudo pra ter ela de novo. Enquanto pra mim, pra você e pra uma cacetada de gente, parece ser de longe a fase mais assustadora da vida. E na real, nem é tanto assim. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade, eu sonhava tanto com essa parada de ser adulto, que um dia eu tava conversando com minha mãe como seria minha vida, né, quando eu fosse um adulto. E eu lancei exatamente essa. Vai ser mó da hora, mãe. Eu vou ter meu dinheiro, meu apartamento, meu carro e eu vou ser muito rico. Ai, ai, coitadinho dele. Meu Deus. E eu não sei o porquê eu achava que ia ser tão fácil conseguir tudo aquilo, sendo que em comparação com a minha situação atual, eu conquistei apenas ter meu próprio dinheiro. Mas eu também não vim aqui pra me culpar tanto, pelo fato de que eu era uma criança que claramente não sabia nada sobre a vida. E por hoje eu ter a consciência de que eu tenho só 20 anos. E ter essa idade é de fato uma das experiências mais loucas da vida, porque a gente sente que dos 20 para trás, nós só fizemos escolhas péssimas e que nós mesmos se condenamos a viver o nosso fracasso atual. Então, seja bem-vindo à crise dos 20 anos. E caso você não tenha entendido exatamente o que é essa crise, basicamente ela consiste em você se sentir perdido ou sem rumo na transição da adolescência para a vida adulta. Você sente que sua vida já está condenada a ser um lixo pelo fato de você não ter conquistado nada do que tanto dizia antes, ou só por não ter um emprego foda. E que você já tá ficando velho demais para conseguir tudo isso por estar perto dos 30, como se 30 anos fosse o fim da vida. E de longe isso é a coisa que eu mais penso ao longo do dia, principalmente quando eu tô vindo embora do trampo dentro do ônibus lotado, com aquele tanto de gente, e quando eu olho ao meu redor e vejo senhores, senhoras naquela situação desgastante, sabe? E a única coisa que vem na minha cabeça é: então vai ser assim? E creio eu que eu não sou o único que pensa isso. Esse tal medo de fracassar na vida, eu tenho duas opiniões sobre ele. Eu acho vantajoso e prejudicial ao mesmo tempo. A vantagem é que isso te impulsiona a não ser um vagabundo na vida, né? E que já tá na hora de agir. Enquanto o lado ruim é a cobrança precoce de se sentir atrasado para conquistar o mundo. E muitas dessas brisas que a gente tem é por conta de se comparar muito com as pessoas que têm ou que tinham a nossa idade. Meu pai, por exemplo, ele já tinha carro, já tinha moto, já pagava pensão de 2 filhos e ainda conseguia comprar as paradas que ele queria. E não, ele não era rico, mas a sensação é de que as coisas eram mais fáceis de conseguir antes. E sim, isso é uma realidade. Conquistar seu primeiro imóvel, seu carro, ou seja o que for, hoje em dia é bem mais difícil. Os impostos são maiores e a nossa moeda, eu nem preciso dizer, né? E convenhamos, eram outros tempos também. Ficar chorando ou achando injusto só mostra que a gente não amadureceu o suficiente para aceitar a realidade do jeito que ela é. Então, para de tentar viver a história dos outros, só constrói a sua, no seu tempo, com as suas condições. E como eu ainda não passei dessa fase, não tem como eu vir aqui dar dicas para sua vida, porque eu também tô perdido. Eu atualmente trabalho, faço faculdade, namoro e fora outras coisas como postar vídeo aqui no canal. É uma rotina agitada que me cansa, eu fico sobrecarregado, mas eu sei que estaria 1000 vezes pior se eu só não estivesse fazendo nada. E sim, eu me sinto atrasado, me sinto confuso sobre o que eu quero em relação ao trabalho no futuro. Sinto que minha faculdade não é pra mim pelo simples fato de eu não me ver fazendo aquilo. E o que mais me gera gatilho é pensar que talvez eu esteja desperdiçando 4 anos da minha vida fazendo algo que eu não gosto. E por conta disso eu já pensei em trancar diversas vezes, mas nunca tive coragem, por medo de não conseguir outra oportunidade como essa que eu tive, que de fato é uma oportunidade muito boa. E de tanto ficar pensando esse tanto de coisa, eu só consigo sentir que quanto mais eu corro, menos eu saio do lugar.
E embora esse tanto de pensamento fique o dia inteiro martelando na minha cabeça, eu continuo porque, independente disso, eu tenho que me mover. Porque eu já não tenho mais 15, 16 anos para ficar brincando com a vida. Eu já tenho conta para pagar, já tenho responsabilidades. E mesmo que eu não tenha nada agora, eu não sou daqueles de me conformar com a vida que eu tenho hoje. Então, mesmo eu me sentindo desmotivado, cansado ou sei lá o que for, eu quero fazer minha vida dar certo. E pode até parecer papo de coach, mas é verdade. Na vida, infelizmente, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, coisas que pra gente não é interessante, só pra gente ter um mínimo de conforto. E aceitar isso me fez enxergar esse momento com outros olhos. E não é como se eu estivesse pregando que na sua vida você tem que fazer coisas que você não gosta, coisas que você odeia. Não, não é isso. A ideia é você entender que a vida não é só sobre o que você gosta. É sobre você ter responsabilidade com você e com o seu futuro. E vendo o lado bom disso, a gente pode acabar encontrando coisas que a gente vai amar, vai gostar muito, em coisas que não são tão interessantes pra gente. E acabar transformando isso em algo menos chato, algo mais prazeroso. E é por isso que eu sempre abracei as oportunidades que apareceu pra mim. E mesmo que daqui 10 anos eu nem esteja mais fazendo o que eu faço hoje, eu sei que em momento nenhum eu parei no meio do caminho. Mas diferente disso, eu cresci, me aprimorei, errei, acertei e me esforcei para tentar tirar esse medo que me cerca. E é por isso que eu te digo, corre, corre atrás, mas sem se esquecer do agora. Arrisca, mas tenha um porto seguro. Tente o plano A, mas tenha o plano B, o C, o alfabeto inteiro se precisar. E se você sente que ainda não se encontrou no mundo, calma, você vai se encontrar. Só não deixa de procurar. E justificando o que eu falei lá no começo, ter 20 anos tá longe de ser algo ruim. Esse momento mostra pra gente que a vida pode sim ser difícil, mas também pode ser um momento crucial para você deixar aquele seu eu que você não gosta pra trás. E embora a autocobrança permaneça em nossas veias ao longo desses anos, não vamos deixar isso tampar nossos olhos para as coisas boas que a vida tem, não. Nós somos novos demais para se cobrar tanto e somos velhos o suficiente para entender que não dá para ser criança de novo. E no meio de tudo isso, talvez o que a gente realmente precise seja uma pausa.